Fala pessoal, tudo certo? Mais um vídeo aqui no canal do Fábio Fidelix. Eu vou falar sobre jornalismo, como você viu aí na thumbnail. Antes, eu gostaria de pedir para você fazer a inscrição no canal do Fábio Fidelix. Aliás, as inscrições estão aumentando. Um abraço, pela audiência, muito bacana. Deixe o seu comentário, o seu like também. Aí, não gostou? Manda ver seu comentário, fica à vontade aí, beleza? Antes de falar do assunto, eu gostaria de dizer que eu sou radialista. Por tempo de serviço, inclusive. Eu consegui meu DRT, né, o registro de radialista, através do meu tempo. São mais de 30 anos de rádio, já faz um bom tempinho que eu tenho meu DRT. Não sou jornalista, não sou formado em jornalismo, mas estou há mais de 30 anos no rádio. Também sou um telespectador, um ouvinte. Desde criança me interessei por locução, me interessei por rádio. Então acompanhei muito jornalismo e continuo acompanhando até hoje, um pouco menos. Tem a ver com esse assunto aí. Bom, eu sou do tempo. Vamos falar de televisão primeiro aqui. Ligava a televisão, você tinha lá as informações. Você tinha as notícias, as matérias, as reportagens. E os apresentadores eram quem? Cid Moreira, Sérgio Chapelin. Na Bandeirantes tinha lá o Ferreira Martins, né? Ferreira Martins, vozeirão das locuções publicitárias. Marília Gabriela, eu lembro uma fase, uma parceria lá, Ferreira Martins e Marília Gabriela. Outros apresentadores passaram. Na Globo, Cid Moreira, Chapelin, Celso Freitas, Marcos Rummel, Berto Filho também, me lembro. Então, eram locutores, né? A Marília Gabriela, sim, é jornalista, os outros eu não sei. O Ferreira Martins, é locutor publicitário, não sei se ele é jornalista ou não, mas enfim, eram locutores, belas vozes, apresentavam as notícias. Você ligava lá a televisão, chegava em casa, vou assistir o telejornal, no rádio também, né? Belas vozes, tal, as notícias eram apresentadas, as matérias, as reportagens, tal. Claro que existiam os analistas de economia, de política, esportivos e outros assuntos culturais, aquela coisa, né? Comentaristas especializados em cinema, teatro e tal. Sempre existiam analistas, comentaristas, mas o cara que apresentava, ele não comentava. Ele não tomava nenhum tipo de partido sobre aquilo que ele estava noticiando, informando, apresentando ali. Isso começou a mudar com quem? No SBT, com o Boris Casoy. Pelo menos para minha geração, o primeiro que começou a comentar, isso é uma vergonha, né? Colocava aqueles cacos e tal. Aí a coisa foi passando, foi modificando, foi evoluindo, entre aspas, né? Evoluiu em alguns aspectos, em outros não. E chegamos nessa situação aí dos últimos anos, onde muita gente pergunta, o jornalismo perdeu a credibilidade, muita gente já não acredita mais no que lê, no que ouve, no que acompanha pela televisão, nos telejornais, nos programas jornalísticos. O jornalismo misturou muito, né, nos últimos anos, né, inclusive o esportivo também com entretenimento, jornalismo de entretenimento, comercial, né? Então já não é mais aquele jornalismo de outros tempos. Mudou muita coisa, e isso é normal, né? As coisas são cíclicas nessa vida, como muita gente diz. Então é isso. E o que acontece? A mesma informação que você vê numa emissora de rádio e televisão, numa outra emissora, a abordagem é diferente, né? A análise feita é diferente, né? Num lugar é água, no outro é vinho. Quer dizer, uma diferença muito grande. Não é possível que um fato seja tão diferente assim, né? Para num jornal estar de uma forma, no outro de outra, num programa de televisão analisar de uma forma, no outro totalmente diferente, nas rádios e nas revistas. Então, infelizmente, existe hoje essa questão do viés político, muita ideologia sendo colocada no jornalismo. Às vezes o jornal tenta induzir a pessoa a não fazer tal coisa ou fazer isso, quando às vezes é uma questão que existem interesses comerciais naquilo, né? Muitas coisas, existem interesses comerciais. Então, passa aquela impressão que está sendo feito um lobby. Então, existem certos assuntos que podem ser analisados, assuntos econômicos, inflação, taxa não sei do que, comentarista vai lá, analisa, deveria analisar, né, de uma forma imparcial, isso é o ideal no jornalismo. Muitas vezes não é isso que acontece, né? A gente vê, tá aí para todo mundo ver, né, mídias que ficam o dia todo atacando determinado político, aí a outra vai lá e passa o pano também o dia todo, que não é nem uma coisa certa, nem a outra. Isso não é correto, na minha opinião, de jornalismo. E existem certos assuntos que têm que ser apenas informados. Acho que não cabe análise. O ouvinte tem que acompanhar o telespectador, o leitor, e tirar sua própria conclusão. Fazer o telespectador, o ouvinte, o leitor, pensar um pouco, né? Não é chegar e falar, você tem que fazer isso, você não deve fazer aquilo. Não. Tem certas coisas que são para apenas informações.
É uma informação, é um fato que está ali acontecendo, informou, beleza, cumpriu o seu papel, não tem nada que fazer análise. Faça análise na sua casa, né, com seus amigos, como todo mundo tem que fazer, todo mundo tem direito a pensar da forma que quiser, né? Desde que não cometa nenhum crime, claro, né? Existem limites para tudo, existe limite para tudo. Então, é dessa forma que eu vejo jornalismo. Então é por isso que às vezes o cara vê, essa notícia aí eu vou confiar no que esse cara tá falando, porque esse cara é do lado tal, o outro é do lado tal, o outro tem algum esquema, participa de alguma coisa ou não, né? Fica aquela desconfiança, então isso é muito ruim. Então acho que o jornalismo ele deveria voltar um pouquinho às suas origens. Eu espero que isso aí aconteça, volte a ser como foi em outros tempos, não tão engessado como era, mas, né, um pouco mais solto, com algumas análises, alguns comentários pontuais ali sobre alguns assuntos, mas certas coisas não dá, cara. Certas coisas você não pode emitir a sua opinião em determinados assuntos que eu estou dizendo para você. Existem interesses, às vezes existe conflito de interesse, tem acontecido muito. No caso do esporte, por exemplo, eu já falei várias vezes, eu não acho legal o relacionamento de locutores e comentaristas de futebol, de automobilismo, terem uma relação muito próxima com pilotos e com jogadores. Ah, mas o cara não pode? Pode. Mas depois, para onde vai o jornalismo? Vai para o espaço, né? Se o cara recebe presente, se o cara frequenta a casa do piloto ou do jogador de futebol, se os caras são, né, o padrinho de casamento do outro, batiza a filha, como é que você vai criticar depois o cara, se você tem essa ligação tão forte assim? No caso dos repórteres, a gente entende. Reportagem é necessário, né, ter esses contatos para você fazer uma matéria, conversar com os jogadores e tal. Mas o narrador e o comentarista deveriam manter, sim, uma certa distância. Ah, mas isso é impossível. Beleza. Aí só fica aquela pergunta, a interrogação, aonde vai parar o jornalismo? Aonde fica o jornalismo nessa história? Então é isso que eu penso do jornalismo. E também essa questão de notícias verdadeiras ou não, fica muita dúvida nessa questão, né? O que está por trás disso, se há interesses ou não por trás desse tipo de coisa. Quem é que vai decidir, às vezes, né? Se uma informação é verdadeira ou não é verdadeira? Bom, certas coisas sim, certos fatos, né? A gente sabe, são claros, outros não, outros existem divergências. Se existem divergências, e muitas divergências, então não dá para você afirmar, né, categoricamente que isso é ou não é correto, se isso é verdadeiro ou se não é verdadeiro. Então, esse é o meu conceito de notícia, de informação. Eu acho que, antigamente, né, cadê aquele jornalismo investigativo que ia atrás de político corrupto, localizava o cara escondido não sei aonde, ia atrás de ET de Varginha para conversar quem viu o ET, quem não viu, objetos voadores não identificados, tinha tanto jornalismo investigativo para qualquer assunto. Nesse momento, né, assuntos muito mais importantes, a gente vê denúncias de pessoas, de cidadãos, nas redes sociais ou alguma outra mídia, menor às vezes, e isso não é investigado. Não, isso não existe. Não pode. Como não pode? Por quê? Tem que ir atrás, cara. Se existe alguma coisa, sabe? Tem coisas que a gente fica sem entender. E eu acho que esse é o grande motivo do telespectador, do leitor, do ouvinte, né? Rádio, TV, jornal, revista, sites, ficam às vezes na dúvida e acaba perdendo, o jornalismo acaba perdendo credibilidade. Tem muita gente boa, deixa eu tomar uma aguinha aqui. Tem muita gente boa no meio? Tem. Como tem em todas as áreas, em todas as atividades, tem gente boa, tem profissionais sérios, mas tem gente também que a gente sabe, como em tudo na vida, não fazem bem seu trabalho, estão envolvidos com outras coisas, isso não é bom, né? Isso não é só no rádio, no jornalismo, em praticamente todas as atividades tem gente que acaba fazendo a coisa de forma errada, de forma negativa, mas, né, vai continuar existindo, o jornalismo continua muito forte, continua dando muita audiência para as mídias, para as emissoras de rádio e TV, para os jornais, para as revistas, enfim. O YouTube também hoje está aí, as redes sociais. Cada um vai tentando se virar e fazer o melhor trabalho possível, pelo menos é isso que a gente espera. Mas é por isso que o jornalismo hoje está, em certos momentos, colocado em baixa por essas dúvidas, né? Não é possível que um fato, que um assunto tenha tanta diferença de opiniões e análises como a gente vê, né? Num lugar é uma coisa, na outra empresa ali é outra, não é possível isso, gente. Alguma coisa está errada. Ou todos estão errados, ou tem alguém que está errando demais.
Beleza? Quase 10 minutos, é isso aí. Faça a inscrição no canal do Fábio Fidelix. Se você gostou do assunto, se você concorda, pode deixar aí seu comentário. Não concorda, pode mandar ver sua crítica e ative o sininho para receber todas as notificações. Um abraço.